poder e autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Rei Jesus Cristo, amém? Amém. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 28. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, adorando a Deus juntamente com essa igreja e poder compartilhar um pouco do Evangelho de Jesus Cristo. É impressionante como que não dá para se acostumar com o ato de pregar. É impressionante. O frio da barriga é o mesmo que o da primeira vez, a tremedeira na mão é a mesma que a da primeira vez, e todas as sensações e reações do corpo, da mente, do coração, o acelerado do coração é idêntico como foi na primeira vez em que me deram uma oportunidade. Mas eu acredito que não é bom perder isso. Não é bom perder esse senso da dependência do Espírito que assopra para onde Ele quer. E a partir do momento em que nós nos acostumamos com aquilo que é sagrado, a partir do momento em que nós nos acostumamos com aquilo que vem de cima, perdeu a essência. Porque um leão não pode ser domesticado. Porque aquilo que é selvagem, você não pode levar ele para dentro da sua casa, aparar as unhas, aparar a juba. Tem que deixar o leão ser leão, tem que deixar o evangelho ser evangelho, tem que deixar o poder de Deus ser poder de Deus, tem que deixar o que é sagrado ser sagrado. Efésios capítulo 4, versículo de número 28, diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Lendo novamente, queridos: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vale lembrar que Jesus, quando foi montar uma equipe de discípulos, quando foi montar uma turma de discípulos, uma turma responsável que ele poderia deixar nas mãos deles a semente que ele plantou do reino dos céus, a semente que ele começou a plantar aqui na terra do reino de Deus, deixar sobre a responsabilidade deles o regar essa semente, o cuidar dessa semente e o proteger os frutos que iriam brotar a partir daí. Vale lembrar que Jesus, ele usou de meios para escolher esses discípulos que treinador ou técnico nenhum hoje em dia escolheria. Ele não foi até os melhores, ele não foi até os melhor qualificados daquela época, ele não foi até aos mais profissionais, aos profissionais da religião daquela época. Jesus não recorreu aos mais gabaritados, aos mais estimados, admirados, melhor preparados, mas ele foi até o mar da Galileia, apontar o dedo para pescadores, pecadores e dizer: segue-me. Qual é o técnico que quer ganhar um campeonato, que quer ganhar premiações e não escolhe os melhores? E não faz as contas das suas condições para reunir a melhor equipe, para reunir os melhores jogadores, porque assim que se consegue alguma coisa. Que olhava para o que poderíamos dizer, entre aspas, o time de Jesus naquela época, balançava a cabeça: isso daí não vai dar em nada. Pescadores, uma turma de semi-analfabetos e outros analfabetos, uma turma de gente descabeceada, uma turma de gente comunicada, uma turma de gente da pior espécie, uma turma de gente que não tinha autorização nem para entrar no templo, uma turma de gente que não seria recepcionada nem se chegasse na porta do templo.
foram essas pessoas. Gente simples, gente comum, gente como eu e você. A Bíblia não é um livro de super-heróis. Os personagens bíblicos não são super-heróis. Quando lemos biografias sobre a história da igreja, sobre homens piedosos, caímos numa tendência, porque as biografias elas só demonstram a vida de oração, a vida de jejum. Parece que aqueles homens, aquelas mulheres jejuavam todos os dias, oravam aquela quantidade de horas todos os dias, viviam uma vida perfeita, sem pecados. Então você tende a pensar que Deus escolheu alguns para serem super-heróis da fé. Alguns que têm qualidades e dons especiais para fazer coisas, realizar coisas que outros jamais conseguirão fazer. Só que não, queridos. O Evangelho nos revelou: estamos todos no mesmo degrau. Somos todos pecadores, dependentes da graça e da misericórdia do alto. É por ela, é por causa dela que não somos consumidos. Então, Jesus deixar a igreja na mão de gente assim, o que Jesus tinha na cabeça? O que Jesus tinha em mente? Em deixar o reino dos céus sob a administração de pessoas tão simples, de pessoas tão comuns, de pessoas tão normais. Não era uma decisão suicida de Jesus. Não seria uma situação impensada de Jesus. Não, queridos. O reino dos céus, ele é simples mesmo. O reino dos céus, ele é como uma sementinha pequena, que é plantada, regada, mas depois cresce, fica grande, vai se alastrando, vai tomando forma. Jesus não quis os melhores lugares, ele não quis as companhias mais estimadas, ele fazia questão de evitar as cadeiras de privilégio daquela época, ele fazia questão de evitar os eventos religiosos que seriam noticiados na revista Forbes daquela época. Ele fazia questão de fugir dos holofotes. Ele andava com gente simples, e foi através de pessoas simples que ele resolveu montar e estabelecer o reino de Deus. A esperança para nós. Amém. Sabe por quê? Porque nós estamos na mesma condição que esses discípulos. Se Jesus usou Pedro, por que ele não me usaria? Se Jesus pegou um Saulo de Tarso que perseguia cristãos, um terrorista da Al-Qaeda daquela época, que tinha prazer em degolar cristãos, e transformou ele num apóstolo da graça, para quem que não há esperança? Quem que não pode ser recuperado? Quem que não pode ser transformado? Quem que não pode ser alcançado pela misericórdia do alto? O reino dos céus cresceu. Ali naquela sexta-feira da paixão, quando os discípulos olhavam para Jesus ali crucificado, no coração deles uma grande desilusão se instalou, porque eles esperavam um Messias que desse com poder político, que desse com poder militar. Eles esperavam um líder militar, alguém que liderasse uma rebelião ali para destruir o Império Romano, colocar Israel como uma das maiores potências daquela época. Então as pessoas olharam para Jesus ali crucificado, não era o nosso Messias, não era o que a gente estava esperando. Vamos voltar à nossa posição de espera, porque esse daí morreu na cruz, morreu como um criminoso. Nós esperávamos alguém que viesse acabar com a injustiça, mas o que veio foi vítima da injustiça. Que Messias que é esse? Cada um foi para o seu campo, outros voltaram para a pesca. Só que os discípulos ficaram numa situação complicada, que eles também estavam jurados de morte. O Império Romano queria exterminar todos que tiveram um dia ligação com esse Jesus. Queria riscar da face da terra todos os nomes possíveis que um dia tiveram ligação, que seguiram a Jesus.
Só que no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Toda aquela desilusão foi substituída por esperança. As trevas foram substituídas por luz. A fraqueza foi substituída por força. Quando a imagem que eles tinham do Cordeiro de Deus ali sacrificado, ali crucificado, ali morto, maltratado, castigado, foi substituída pela visão do Cristo limpo, do Cristo cheio de vida, cheio de vitalidade. O coração daqueles discípulos se encheu de alegria, se encheu de força, se encheu de vigor, se encheu de espiritualidade. A desilusão, a desesperança foi substituída pela esperança. A tristeza foi substituída pela alegria. E aonde havia fraqueza, foi substituído por coragem. Eles viram que Ele prometeu, que Ele cumpriu. Foi quando eles viram que agora tudo fazia sentido, as profecias, a lei, o que os profetas diziam, tudo se encaixou ali em Cristo, tudo agora fazia sentido. O quebra-cabeça foi montado, a última peça que faltava, que o quebra-cabeça que Deus havia montando no decorrer da história, foi ali colocado, e todos enxergavam claramente o plano de Deus em Cristo, em se revelar através de Cristo. E é nessa nova aliança que Deus, Ele muda radicalmente a forma com que Ele se relacionava com a humanidade. No Antigo Testamento, quando Deus resolvia aparecer, Ele fazia o Monte Sinai pegar fogo, Ele fazia um machado flutuar, Ele abria o Mar Vermelho, Ele abria o Rio Jordão, Ele fazia fogo descer do céu, Ele falava e as pessoas se abaixavam com medo. Quando Ele se manifestava, as pessoas ali de Israel nem chegavam perto do pé do Monte Sinai, porque tinham medo de serem fumegadas, tinham medo de serem exterminadas. Um dia o povo de Israel ligou para Moisés: fala com Deus para, por favor, você que tem mais intimidade com Ele, por favor, não falar diretamente conosco, que a gente tem medo de morrer. No Novo Testamento nós vemos Deus sendo amamentado. Deus sendo amamentado ali através do menino Jesus. O rei se fazendo menino, passando por todas as etapas de uma vida humana. Agora, Jesus, Ele nos mostrou que a maneira com que Deus se relaciona com a humanidade não é mais como na antiga aliança. Não é mais com aqueles sons estrondosos, relâmpagos, raios e fogo vindo do céu. Agora Deus está presente na terra através da igreja. É o que está escrito ainda em Efésios, como nós lemos, só que no capítulo 4 e o versículo 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a cabeça do corpo, que é a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele ilustra a igreja com um corpo que possui muitos membros. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele completa: a cabeça desse corpo se chama Jesus Cristo. Cristo, Ele agora está presente através da igreja. Ele é a mente, Ele é a vontade que tem que ser cumprida, Ele é o intelecto da igreja, Ele é o mentor da igreja, Ele é o cérebro da igreja, Ele é a cabeça do corpo. Só que quem que são os braços de Deus na terra agora? Quem são os pés de Deus na terra agora? Quem são os olhos de Deus na terra agora? Quem é a boca de Deus na terra agora?
Sinai que pega fogo? Não, é a igreja. Por isso que nessa crise em que o mundo inteiro vive, onde terremotos, tragédias, ataques terroristas, fome, miséria, espantos, sustos, catástrofes, desigualdade social, injustiça, má distribuição de renda, as pessoas olham para cima: Deus, cadê você? Quando a pergunta que deve ser feita é: igreja, cadê você representando o seu Deus? Se nós, como corpo de Cristo, somos os pés de Deus, então quem é que manifesta a presença de Deus nesse mundo? Somos nós. Então não adianta você no chão do teu quarto orar para Deus visitar um lar e dizer: Deus, aquele lá está triste, precisa de alegria. Você é os pés do corpo de Cristo, você representa os pés de Deus, que pode manifestar a presença e lá e levar a alegria da salvação. É assim que Deus interfere hoje no mundo. Se nós somos os braços de Deus, então quem é que tem que operar, engrenar, fazer as coisas? Nós. Se nós somos os olhos de Deus, então quem é que tem que ver o que está errado e se importar e fazer alguma coisa para mudar? É que nós, às vezes, nós queremos viver na antiga lei. A gente quer que Deus desça e faça tudo. Olha, as nossas orações são uma série de sugestões para Deus interferir no mundo e mudar tudo. Deus desce e faz. Deus vai lá e conserta. Mas peraí, quem é que é o certo e quem é que é o Senhor dessa história? Ele é a mente do corpo de Cristo. Estamos conectados, Ele, sabemos muito bem qual é a vontade de Deus, sabemos muito bem o que Deus quer, sabemos muito bem que Deus nos disse para promovermos a paz, sabemos muito bem que a vontade da mente, da cabeça, do corpo de Cristo, que é Cristo, está revelada aqui através da palavra dele. Sabemos muito bem, só pegar e fazer. Mas ao invés disso, nós fugimos, usamos de nossos recursos, e alguns inventam até base bíblica, porque para pecar, meu irmão, fazem malabarismos bíblicos, inventam versículo, recortam aqui, colam ali, arrumam, fazem até uma teologia para se pecar. Nós queremos que Deus interfira, Ele faça, Ele resolva tudo. Deus vem e desce e promove um avivamento que mexe com o coronel Fabriciano, que reduz as estatísticas de criminalidade dessa cidade. Quem é o povo que tem uma mensagem capaz de reduzir as estatísticas de criminalidade de uma cidade? Quem é o povo que tem uma mensagem capaz de reduzir as estatísticas de desigualdade social em uma cidade? Esse povo se chama igreja. Somos o corpo de Cristo. Acima de nós está Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o mentor. É só olhar para os evangelhos, você vai ver muito bem qual é a vontade de Jesus. Você vai ver muito bem com quem que ele andava, o que ele fazia. Você vai ver muito bem que quando Jesus chegava perto do necessitado, ele olhava para ele, se movia de íntima compaixão e perguntava: o que queres que eu te faça?
Ele é o cabeça, mas nossos braços. Ele é o cabeça, mas nossos pés. Ele é o cabeça, mas nossa boca. Ele é o cabeça, mas nossos ouvidos, nossos olhos. Nós somos os sentidos de Deus na terra. É através de nós que Ele se manifesta agora. É através de nós que Ele se revela agora. Por que Ele quis assim? Eu não sei, pergunta para Ele, mas é assim que Deus age no mundo. Nós como corpo somos responsáveis por reagir à maneira de Deus. Nós aqui transmitimos as reações de Deus ao olhar para este mundo. Igreja, reaja. Não se acomode com a injustiça. Não se acostume com as notícias de estupro. Igreja, reaja. Igreja, sinta. Sinta. Somos o coração que chora. O coração do corpo de Cristo que bate forte e chora por esse mundo doente. Igreja, sinta a miséria desse mundo. Igreja, sinta o clamor do necessitado. Sinta o socorro sendo gritado pelo que precisa, pelo desesperado. Sinta, igreja, sinta. Que nessa noite o Espírito Santo possa ressuscitar em nós esse coração que às vezes parece morto. Porque Jesus não veio derramar litros e mais litros de sangue para que eu e você estivéssemos trancados no mundinho com ventilador e Netflix. Existe vida além disso, meu irmão. Existe vida fora do seu aquário. Você construiu um aquário para você tão forte quanto o material que construiu as muralhas da China e se enquadrou ali dentro e se encausulou ali dentro. Mas Deus nessa noite chama para fora, assim como Ele chamou Lázaro. Vem para fora, venha filha, volte a viver, volte a chorar, volte a sentir, volte a se comover, volte a lamentar. Aleluia. Há uma cena, há uma cena que aconteceu em 11 de setembro de 2001, o atentado terrorista que chocou a história, que paralisou os canais de TV e tudo quanto é noticiário. Quando aquelas duas torres se desmontavam em formato de cascata, escombros, fumaça, poeira e estilhaços voavam, se alastravam pelas ruas e arrebentavam com tudo que estava pelo caminho. Pessoas e mais pessoas eram engolidas vivas por aquela onda de fumaça, estilhaços, poeira e escombros que estavam ali, engolindo tudo que estava pelo caminho. E havia dois grupos de pessoas. Havia um grupo de pessoas que estavam fugindo, tentando sobreviver, correndo contra aquilo ali, tentando escapar, tentando manter a própria vida. Pessoas que estavam correndo do problema, correndo da morte. E havia um grupo de voluntários, cidadãos comuns, outros policiais, bombeiros ou outros que se importavam, correndo em direção à fumaça, correndo em direção à morte, correndo em direção aos estilhaços, aos escombros, com a certeza de que iriam morrer, mas se pelo menos conseguissem salvar uma vida. Uns estavam correndo do problema, tentando sobreviver, tentando manter a própria vida. Outros estavam correndo em direção à morte, outros estavam escolhendo uma trincheira. Você, igreja, precisa escolher em qual grupo você vai pertencer. O que está correndo de tudo, de costas para tudo, de olhos fechados e ouvidos tapados para tudo, correndo dos problemas, correndo da injustiça, correndo desse sistema doente, que Jesus mandou a gente ser luz e sal.
Ou você vai pertencer ao grupo que está correndo em direção a isso tudo? Você diz: não vai dar certo, não vai mudar, não vai dar resultado. Jesus disse que o mundo iria piorar, mas a gente não deve fazer porque vai dar certo, e sim porque vale a pena. Não é pelos resultados que a igreja caminha, não é pelos resultados que a igreja avança, é sim porque vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero fazer parte do grupo que corre para sobreviver. Não. Prefiro morrer na trincheira. Prefiro que o Senhor, quando volte, me encontre trabalhando, me encontre fazendo alguma coisa. Há um hino antiguíssimo, que tocava nas igrejas pentecostais, chamado Aonde Está Aquele Povo Barulhento? Vou cantar uma sobre isso. Cheio de gente boa, sabe cantar de verdade. Aí que o diabo usa isso para fazer você esquecer tudo que eu falei até agora. Aonde está aquele povo barulhento? Um hino muito cantado, muito conhecido. O contexto desse hino é: Jesus volta, arrebata a sua igreja, e o mundo olha de um lado para o outro, pessoas sumiram, e o que o mundo vai dizer é: aonde está aquele povo barulhento? Eu fico pensando em Jesus. Eu não quero ser lembrado assim. Por que eles não vão dizer: aonde está aquele povo que amava o próximo? Aonde está aquele povo que atendia ao necessitado que clamava por socorro? Eu quero que eles lembrem a igreja como: aonde está aquele povo piedoso? A nossa característica principal está em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fordes barulhentos. Não. Se vos amardes uns aos outros. Aonde está o povo do amor? É assim que temos que ser lembrados. Aonde está o povo que, em meio a essa crise econômica, onde a trapaça tem sido uma lei para se conseguir enriquecer, para se conseguir sobreviver em um nível de qualidade de vida alto? Aonde está esse povo que nada contra a corrente dessas coisas? Aonde está o povo que nada na contramão desse sistema doente, injusto, trapaceiro, sujo, que só visa o lucro? É assim que, como igreja, temos que querer ser lembrados, queridos. É assim que, como igreja, temos que almejar ser lembrados como um povo piedoso. Como um povo piedoso. Agora podemos ver o que esse versículo tem a ver com tudo isso. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais. A carta que Paulo dirigiu à igreja de Éfeso, aos irmãos Efésios, era uma carta para promover a unidade da igreja. Paulo queria que eles fossem mais unidos. E aqui no capítulo 4, versículo 28, ele diz: aquele que furtava, que não furte mais. O processo de conversão, ele inclui algumas coisas, mas muitos têm parado no meio do caminho. O primeiro passo da conversão é deixar, abandonar, renunciar, cortar certos hábitos. Para servir a Jesus é preciso deixar na cruz muita coisa. Então aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então se deixa, abre mão
estilo de vida que agora faz parte do passado, e começa um novo estilo de vida. Aquele que estava acostumado com uma vida de enriquecimento fácil, com uma vida de enriquecimento às custas do que trabalharam, para que eles depois só tivessem um trabalho de ir lá e roubar. Esses agora deveriam abandonar este hábito e começar a trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Só que a conversão não acaba por aqui. O elemento principal vem agora, para que tenha com que acudir ao necessitado. Perceba que Paulo está colocando aqui a situação de alguém que roubava, que se importava apenas consigo mesmo, que vivia um estilo de vida egoísta, pensando apenas em enriquecer, pensando apenas em acumular bens, mas que agora deveria abandonar esse estilo de vida, começar a trabalhar e se preocupar com necessidade. Perceba que o camarada era ladrão, agora ele não faz mais isso. Agora ele segue o caminho que todos trilham, caminho difícil, caminho mais lento para se conseguir as coisas. Só que houve uma mudança no coração desse indivíduo, que até se preocupar com quem não tem, ele está se preocupando. Antes, ele tirava dos que tinham, agora ele deve dar aos que não têm. O que acontece com a gente? Nós, como igreja, na maioria das vezes, é que nós paramos o nosso processo de conversão, colocamos um ponto final dele. Por isso que está cheio de testemunho por aí. Eu era. Eu sou um ex-bruxo, ex-pai de santo, ex-bêbado, ex-viciado, ex-não sei o quê. Mas e daí? O que você começou a fazer diferente? Está falando só do seu passado e do teu presente. E do teu presente. Salvação não significa deixar de fazer certas coisas. Salvação, quando acontece em nossos corações, nós não só deixamos de fazer certas coisas, mas como começamos a fazer novas coisas. E uma das mudanças radicais que Paulo aqui está exemplificando é que um coração egoísta, que roubava, que furtava, que maquinava planos para roubar dos outros e enriquecer, agora escolhe o caminho justo. Não só escolhe o caminho justo, como também se importa com quem não tem. Se importa com os que precisam. Queridos, a nossa identidade de igreja, de corpo de Cristo, de representantes de Jesus Cristo aqui na terra, ela precisa compreender esses aspectos da conversão. Não pode se resumir em eu não faço mais isso, eu parei com isso, eu não vou mais em certos lugares, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso mais droga, eu não faço mais aquilo. Mas sim em começar a fazer e a sentir coisas que antes você estava fechado para sentir. Salvação é quando o coração de Jesus ele vai se dissolvendo ao nosso coração e a vontade dele vai passando a ser a nossa, os sentimentos dele vão passando a ser os nossos, nossa vontade, nosso sentimento, nossas emoções, nossa mente vai se alinhando ao coração de Jesus Cristo, ao ponto de coisas que antes eu não dava a mínima, ao ponto de coisas que antes eu não dava a menor importância, agora me faz chorar, agora mexe comigo, agora sensibiliza o meu coração, agora me comove, agora me quebranta.
aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Igreja de Jesus Cristo, nós não podemos caminhar no mesmo curso, na mesma trilha que segue esse sistema de sociedade doente, que só pensa em cada vez mais melhorar a sua qualidade de vida, que só pensa em cada vez mais acolchoar o seu estilo de vida com conforto, ou com as inovações tecnológicas que vêm por aí. A questão não é apenas se você deixou de fazer certas coisas, a questão é, você se preocupa também com as coisas que preocupam o coração de Deus? Você se importa com o que Deus importa? Você se alegra com o que Deus se alegra? Você chora com o que faz Deus chorar? Porque tem gente que está se divertindo no reino de Deus, está se divertindo com uma série de bênçãos, de presentes que Deus graciosamente deu, mas não entendeu que Deus nos fez mordomos dos bens dele na terra, e nós, como mordomos dos bens de Deus na terra, nós não temos nada. Claro que burocraticamente está no nosso nome, mas de acordo com a ética do reino dos céus, nós só administramos os bens de Deus. Por isso que é minha responsabilidade suprir a necessidade de quem está precisando, porque eu administro os bens de Deus, e se Deus me deu a mais, então eu não faço mais do que a minha obrigação em abençoar quem não tem, em suprir a necessidade do irmão que está desempregado dentro da igreja, que é justo, é trabalhador, mas a situação da vida colocou ele sem condição de pagar o aluguel. Se eu não me importo com quem está precisando, se eu não me importo com os gritos de socorro que são arremessados aos céus todos os dias em direção a Deus, vou lá e faço alguma coisa que está ao meu alcance para ajudar, esquece. Você ainda não entendeu o Evangelho, mas hoje isso pode mudar. Hoje isso pode mudar. Deixa a pessoa de Jesus Cristo, ela comover teu coração, ela quebrantar você por inteiro, ela modificar o teu pensamento, ela mudar tudo dentro de você. É interessante como nós classificamos alguns pecados e colocamos como os tops dos pecados da vida de um ser humano: drogas, adultério, roubo, homicídio, mais alguns outros. Mas e aquele sentimentozinho, você sabe muito bem o nome, que fica arraigado, enraizado dentro de nós, que na hora que você está comprando uma bolsa de 3 mil, 2 mil reais, você não está nem um pouco preocupado com quem esteja precisando com alguma coisa que pode ser feita com esse dinheiro. Ei, não é isso que é a igreja, meu irmão. Somos um corpo. Se tem um machucado aqui no dedão do pé, todo o meu corpo sente. Nós, como corpo de Cristo, nos alegramos com quem se alegra, choramos com os que choram. Quando tem algo ferido no meu corpo, todo o corpo trabalha pela restauração, pela reabilitação da parte do meu corpo que está machucado, que está debilitado. Há uma mobilização das células do meu corpo para me reabilitar, para me recuperar, para me cicatrizar. É assim que nós devemos funcionar como igreja.
levantar o que está caído. Ser o lenço que vai enxugar as lágrimas de quem está chorando. Afinal de contas, somos as mãos de Deus. Ser a presença de Deus na vida, num lar, numa família que está precisando da alegria da salvação. É assim, é essa espiritualidade que temos que construir como igreja. Sai correndo dessa espiritualidade individualista, dessa espiritualidade de quarto de oração, de recinto, de monastério. Não é isso que Jesus quis, não é isso que Ele quer de nós. Mas o que Ele quer de nós é que vivamos como comunidade, em união, em comunhão, em unidade, unidos pelo vínculo eterno e fraterno do amor de Cristo, unidos, nutridos, sustentados e impulsionados por esse amor, para caminharmos, avançarmos e corrermos em direção ao caos, na tentativa de pelo menos salvar um, não porque vai dar certo, não porque dá resultado, não porque vão nos elogiar, mas porque vale a pena. Você pode dizer um amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso, igreja. O Evangelho puro e simples, está vendo? Há uma expectativa sobre os seminaristas, ou as pessoas que ingressam no curso teológico, que se esperam deles, ou pelo menos em algumas igrejas que a gente tem a oportunidade de ir, se esperam deles um certo divertimento teológico. Me traz aí as novidades, me traz aí o que ninguém ainda conhece, me revela aí o que é que Jesus escreveu ali na areia. Quem que escreveu o livro de Hebreus? Você está cego para o irmão que está gritando socorro, que senta do teu lado na igreja? Você está a fim de saber o que Jesus escreveu na areia, sem nem o que está escrito na Bíblia, no português claro, você está cumprindo. Mas quem você quer saber o que está escrito na areia? É o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que nós precisamos de deixar Ele criar raízes, dominar, modificar, nos desmembrar e nos fazer de novo todos os dias. É esse Evangelho, meus irmãos, que precisa mudar nosso estilo de vida, que precisa mudar nosso coração. Não causa pesar no teu coração vivermos em um ambiente, vivermos na igreja, onde podemos cumprimentar irmãos, onde podemos cumprimentar irmãs, podemos chamar poucos de irmãos e irmãs, mas podemos chamar poucos de amigos. Que história é essa em que você pode ser irmão e não pode ser amigo? Não é isso, não é assim, não é para esse lado, não é assim que tem que funcionar, não é assim que tem que acontecer. Não foi para isso que Ele morreu na cruz, não foi para isso que Ele veio, não foi para isso, meu irmão, não foi para isso, minha irmã. Vamos fazer diferente, vamos representar Jesus nesse ano. Glória a Deus. 17. Vamos, seus olhos de Deus, enxergar o que Ele quer que a gente enxergue. Vamos ser a boca de Deus, falar, curar vidas através da palavra que sai da nossa boca e que é exemplificado no nosso estilo prático de viver. Vamos ser os pés de Deus, estar onde Deus estaria, estar onde Jesus quer estar, representar a presença de Deus aonde estivermos plantados. Vamos ser os braços, as mãos de Deus, que faz, que opera, que ajuda, que levanta, que recupera, que supre, que atende, que assiste, que ajuda, que auxilia, que apoia, que sustenta. Vamos ser o coração de Deus, que sente, que sofre, que se importa, que chora, que verte lágrimas.
os ouvidos de Deus, que ouve o clamor daquele que precisa, que ouve o grito de socorro daquele que implora. É só isso, meu irmão. É só isso. Para finalizar, eu leio Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, mas não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Coisa de louco. Jesus disse: eu estou próximo. Se você quiser me encontrar, não olhe para cima, olhe para o outro lado. Coisa de louco. Jesus disse: eu estou no próximo. Eu estou no próximo. Eu estou no necessitado, no oprimido, no torturado, no marginalizado. Eu estou em quem estiver precisando. Se não fizer por eles, se não se importar com eles, estão se opondo a mim. Igreja, vamos reagir, representar Jesus, vamos funcionar como corpo, cheio de vitalidade e vigor, alinhado à vontade, à mente, à ideia, ao intelecto da mente, que é o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que suprir quem está precisando. Tem gente triste, precisando de alegria. Você pode ser alegria na vida de quem está triste. Você pode ser a comida na vida de quem está com fome. Você pode ser a água na vida de quem está com sede. Você pode suprir um buraco vazio na vida do seu irmão, da sua irmã, ou na vida daqueles que estão fora deste espaço, mas que estão necessitando de Jesus de alguma forma. E ele não oferecia apenas uma mensagem prometendo o céu, meu irmão. Ele enchia a barriga de quem estava com fome, dava água para quem estava com sede, curava o coração de quem estava magoado. Então não vamos só caminhar com esse discurso: ei, fica triste não, daqui a pouco você morre ou Jesus volta, você vai para o céu e lá não vai ter mais nenhum
problema, nada disso aí que você está passando. Mas como Jesus fazia, ou como Ele ordenou aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Vamos fazer isso. Curva sua cabeça, meu irmão, e ore comigo. Querido, amado Deus, os nossos corações foram feridos pela sua palavra, Jesus. Jesus, o seu estilo de vida simples, maravilhoso, contagiante, o seu estilo de vida que nos exemplificou o que é viver uma verdadeira espiritualidade, Senhor, conectado, alinhado com a mente do Pai. É isso que nós queremos para nós como igreja, é isso que nós queremos para nós como corpo de Cristo. Senhor, nos arrependemos, Deus, nos arrependemos por errar o alvo, por ter metas e planos de vida tão diferentes do que está no teu coração, por sentirmos tristeza, por reclamarmos de coisas, ó Deus, que estão tão distantes daquilo que o Senhor se importa, daquilo que faz teu coração sofrer. Mas nessa noite pedimos ao Senhor que envie o teu Espírito sobre nós e alinhe os nossos corações. Alinhe o coração dessa igreja. Fala por nós, Pai, reunidos aqui no teu nome. Nós precisamos que o Senhor alinhe o nosso coração ao teu, alinhe a nossa mente, a nossa vontade, os nossos sentimentos aos teus, para que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Temos falhado sim, Deus. Temos falhado sim na missão de te representar na terra. Temos falhado sim, todos os dias falhamos. Mas por favor, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda nessa missão. Com tua graça, com teu poder, com teu Espírito Santo. Assopra sobre nós vida e faz-nos funcionar como corpo, como igreja que milita em prol da tua causa, do teu reino e da tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Rei Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Quando alguém me pergunta: Mateus, você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu falo: me considero não. Porque se eu fosse um verdadeiro discípulo de Jesus, já tinham grampeado meu telefone, já tinham cuidado de me matar, já tinham ido atrás de mim, ou feito alguma coisa parecida. Mas vamos tentar. Vamos tentar, Jesus. Vamos tentar, Jesus. Que Deus nos ajude.